Nada melhor do que esse clima de congraçamento de fim de ano para uma boa conversa. No caso aqui, desses grandes contendores mundiais, o Biden dos Estados Unidos e o Putin da Rússia, que agora falam em diplomacia em vez de confrontação armamentista. É um assunto que aparentemente não tem nada a ver com a gente, porque se trata de política externa, mas que na verdade nos afeta diretamente, inclusive por causa do preço do petróleo, que voltou a furar a barreira dos $80 o barril, depois de ter diminuído em $10, ou mais precisamente de 78 para $68 o barril, por causa do ataque da Omicron, a variante da Covid-19. Como a gente sabe, os Estados Unidos e a Europa estão cercando a Rússia, não é? Depois de terem tomado 14 países da antiga União Soviética, eles agora querem tomar a Ucrânia, a Geórgia e outros países ali que ficam no que a Rússia considera sua área de influência. A Rússia, por sua vez, armada até os dentes, coloca seus exércitos na fronteira com a Ucrânia e também com aqueles países bálticos, que são os mais agressivos, falando em nome do Ocidente, contra a Rússia. Mas aí o que acontece? O que acontece é que os dois grandes contendores, o Biden e o Putin, voltaram a conversar pelo telefone num espaço de menos de 20 dias. Então, o que houve aqui hoje, nesse praticamente último dia de negócio do ano, que é o dia 31 de janeiro. Foi ontem, na realidade, a conversação. E o Biden e o Putin falam em saída diplomática para a crise na fronteira da Ucrânia, mas, claro, trocam ameaças, não é? Porque essa coisa de política exterior e de política nacional, como também de política interna ou política doméstica em casa, o que vale mais são as ameaças. São o que em política internacional se chama de dissuasão. Ora, mas se você só pode tomar uma atitude dissuasiva se você tiver poder para mostrar ao adversário, que é o caso desses dois aqui. Então, como cada um pode se destruir um ao outro, é melhor que conversem. E foi o que eles fizeram. Então, o que diz? Americano e russo, esse é o material de O Globo, falaram por 50 minutos em preparação para negociações formais sobre o tema que acontecerão em janeiro em Genebra, mais precisamente no dia 10 de janeiro. Ora, a gente sabe que a Rússia não está sozinha, como os americanos têm lá a Europa do seu lado. A Rússia tem também a China, sim, que é um superpoder, e tem o Irã. O Irã, que é um poder aí emergente e que já começa a também mostrar seus dentes, inclusive em relação aos americanos. Este site peruano, chamado Prensa Alternativa, dá uma ideia desse novo poderio do Irán. Ha hecho una demostración discutible de su poder militar exhibiendo sus aviones rusos de combate Su-22, lanzando cohetes de largo alcance durante un simulacro de guerra, en clara advertencia de que muchas bases militares de la OTAN y otros objetivos europeos están al alcance de sus misiles. El gran país persa duda de la honestidad de Occidente y se impacienta ante las vacilaciones europeas e a prepotência de Washington. Voltando para esse material de O Globo, se diz que, num contexto de prolongada tensão por causa das tropas russas estacionadas na fronteira com a Ucrânia, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, fizeram ontem à noite uma ligação de 50 minutos que ambas as partes descreveram como séria e substancial.
os presidentes emitiram sinais duplos. Ao mesmo tempo em que ambos se mostraram interessados em encontrar uma solução diplomática para a crise, nenhum dos dois indicou estar disposto a ceder sem ter suas demandas atendidas. Trocas de ameaças, incluindo um rompimento das relações entre as partes, se intercalaram com acenos para uma atenuação dos atritos. Não está claro qual será a solução para as hostilidades. Claro, aqui é só ameaça. Como é que a Rússia e os Estados Unidos vão se desentender a ponto de romper relações diplomáticas? Seria uma hecatombe em termos políticos, principalmente, para não falar no militar. Agora, bem por trás da diplomacia e da chamada escalada retórica, há o fator econômico. E esse fator econômico é forte para a Rússia, principalmente, em que o continente europeu e também a América do Norte, aqui incluída Estados Unidos e Canadá, onde o clima é muito frio, passam por situações dramáticas, como o aumento até 10 vezes do preço dos combustíveis fósseis lá na Europa, que alimentam, não é, a calefação. E o que ocorre? O que ocorre é que a Rússia está com aquele gasoduto Nord Stream 2, que acaba de ser completado, mas que a Alemanha, por razões políticas e geopolíticas e geoestratégicas e por pressão dos Estados Unidos, não está querendo permitir que entre em funcionamento. Ora, esse tipo de gás russo que vem diretamente da Rússia vai para a Alemanha e depois se distribui por toda a Europa Ocidental, viria a diminuir sensivelmente o preço, né, que hoje está exorbitante para qualquer família europeia, por exemplo. Vejamos aqui esse noticiário aqui da Rússia, Russian Today, a televisão russa. El gasoducto Nord Stream 2 está listo para comenzar a funcionar luego que su segundo hilo se haya llenado de gas natural. Así lo anunció la empresa Gazprom durante una reunión con el presidente Vladimir Putin. El mandatario ruso, por su parte, destacó que la instalación contribuirá a estabilizar los precios del gas en Europa. Isso aqui é o Putin falando que está tudo pronto, né? O Nord Stream está pronto, só não está funcionando, ou seja, a Rússia só não está mandando o gás bem a preço de custo, não de custo, mas bem a preços bem módicos, por causa justamente, né, dessa intransigência europeia e americana. Cuanto a Alemania otorgue el permiso de funcionamiento. Todo ocurre mientras los precios del crudo Brent vuelven a dispararse por encima de $80 por barril. Então a jornalista aqui diz que tudo isso ocorre quando o preço do petróleo lá, chamado petróleo Brent, que é vendido em Londres, disparou e passou dos $80. Olha isso, afetando aqui o Brasil, o preço da gasolina que estava mais ou menos aí diminuindo um pouquinho. Agora parece que tudo volta novamente àquela loucura, àquela escalada de preços. Esto por primera vez desde noviembre. Nuestra compañera María Esther Ostina nos trae más detalles. Este miércoles, el segundo hilo del gasoducto Nord Stream 2 E aqui fala que é o segundo segmento do gasoduto Nord Stream 2, porque tem um que era antigamente vinha através da Ucrânia, mas a Ucrânia andou fazendo lá umas sabotagens com a Rússia, não é? E o gás que ia para a Europa começou a sofrer problemas, inclusive problemas de fornecimento. E agora esse Nord Stream 2 passa direto da Rússia para a Alemanha sem intermediários. terminó de llenarse con el gas natural y por lo tanto este enorme proyecto energético se da por finalizado en una reunión con Vladimir Putin, el presidente del comité. Isso aqui é o Putin se entrevistando, né, com o presidente da Gazprom, que é a Petrobras da Rússia, e justamente mostrando que a Rússia está completamente à disposição da Europa para baixar definitivamente os preços exorbitantes, tão essencial
para a calefação dos europeus. De la empresa Gazprom, Alexei Miller, dijo que todo está listo para su funcionamiento. Recordó que se trata del gasoducto marino más largo del mundo. El gasoducto Nord Stream 2 tiene capacidad proyectada de 55 mil millones de metros cúbicos. Então olha aí a capacidade do Nord Stream 2 de mandar gás para a Europa. A gente sabe que a Rússia é hoje um depósito inesgotável, né, de gás natural, de 55 milhões de metros cúbicos. De gas anuales, y es el gasoducto marino más largo del mundo. Que é o gasoduto mais longo do mundo. Longitud es 1.234 kilómetros. Estimado Vladimir Vladimirovich, el gasoducto Nord Stream 2 está listo para el funcionamiento. El líder ruso, a su vez, aseguró que dicho proyecto podría contribuir a la estabilización de los precios de gas en el mercado europeo. También subrayó que Rusia podría comenzar a suministrar grandes volúmenes de este combustible. Pois aí o Putin dizendo que já a Rússia pode começar a fornecer grande volume de gás para a Europa. É claro que essa decisão ou essa atitude política do Putin em anunciar o fim da instalação do tal do gasoduto, claro, que influiu decisivamente, no nosso modesto ponto de vista, na segunda chamada do Putin para o Biden, ou do Biden para o Putin, conforme diz o noticiário, em menos de 20 dias.